Investir sem correr riscos é como mergulhar de cabeça no mar sem saber nadar. E é com base nessa frase que vamos iniciar o vídeo de hoje. Solta a vinheta! Você já deve ter ouvido sobre risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, também vários outros riscos por aí, né? Mas você sabe realmente o que significa e o que é cada um deles? Como esses riscos eles impactam nas nossas decisões e escolhas e como podemos nos proteger deles também? Aqui na 30 acreditamos que o conhecimento é o seu maior aliado e que com ele você pode transformar riscos em oportunidades. Então, se você está pronto para entender e dominar os riscos dos investimentos, fica com a gente até o final. O primeiro risco que vamos discutir é o risco de mercado. Esse é o risco do valor do seu investimento mudar devido a alterações gerais no mercado financeiro. E um jeito bem simples de explicar é basicamente a possibilidade de você perder dinheiro nos seus investimentos por causa da mudança no cenário econômico. Sabe quando você ouve no jornal que a bolsa de valores caiu porque o dólar aumentou ou que a taxa de juros subiu e isso afetou o preço dos imóveis? Isso tudo é risco de mercado. Por exemplo, se você investiu em ações de uma empresa que depende muito do preço do petróleo. Vamos pegar aqui a Petrobras para exemplificar. E o preço desse recurso ele sobe absurdamente por algum motivo, sei lá, vamos botar aqui que o nosso país sofreu um conflito político com outro país, produtor, enfim, aconteceu alguma coisa. As ações dessa empresa podem desvalorizar muito. Isso é risco de mercado. E como podemos nos prevenir desse risco? A estratégia mais comum para mitigar o risco de mercado é a diversificação. É aquele ditado, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, ao invés de você pegar o seu rico dinheirinho, precioso dinheirinho suado que você trabalhou para conquistar e colocar todo ele ali em uma única empresa, você pode comprar diversas ações de diversas empresas, de diversos setores e diversos tamanhos. Assim, você diversifica a sua carteira. E além disso, você pode diversificar também investindo em diversos tipos de ativos, como por exemplo, títulos do governo federal, commodities, imóveis e até mesmo criptomoedas. O próximo é o risco de liquidez. Mas, para entender esse risco, a gente precisa primeiro entender o que é a liquidez. Sabe quando você precisa vender um bem rapidamente? Liquidez é basicamente a facilidade que você tem de transformar esse bem em dinheiro. Se você pode vender algo rapidamente, sem perder muito o valor daquela coisa, você tem um ativo de alta liquidez. Um exemplo disso é o Tesouro Direto com liquidez diária que você pode sacar a qualquer momento, já que o governo te oferece uma garantia de recompra. Como assim? Ele te garante que a qualquer momento que você queira vender aquele título, ele vai lá e compra de volta. Agora, se para vender esse bem você precisa esperar um bom tempo ou precisa ali vender por um preço muito abaixo do que ele vale, você tem um ativo de baixa liquidez. E um exemplo clássico de ativos de baixa liquidez são imóveis, né? Que normalmente você demora em meses, anos ou até décadas para vender. E às vezes quando você precisa vender rápido mesmo, você está com uma certa urgência, você tem que vender muito abaixo do preço de mercado. E o que pode ser feito para se proteger desse risco? Algumas estratégias que podemos seguir é investir em ativos líquidos. Alguns ativos, por exemplo, as ações de grandes empresas, são geralmente considerados bastante líquidos, pois há milhares de compradores e vendedores na bolsa. Então, geralmente você consegue vender uma ação ali no mesmo dia, dependendo muito da quantidade que você está vendendo, é claro. E o mesmo se aplica também, aos títulos de governo que, como eu já mencionei antes, tem a garantia de recompra. Então, pensa aqui, investir uma parte significativa, pode ser 25%, 50%, depende muito de como você está diversificando a sua carteira. Mas se você investir uma parte significativa desses tipos de ativos, ativos mais líquidos, em seu portfólio,
você pode reduzir aí muito o risco de liquidez. Mas claro que nós temos outra estratégia para te auxiliar ainda mais. E essa outra estratégia é diversificar os prazos de vencimento. Investir em ativos com diferentes prazos de vencimento pode ajudar você a garantir que sempre tenha, sempre haja algum dinheiro disponível quando você precisar. Por exemplo, você pode ter uma mistura de investimentos de curto prazo, como títulos do Tesouro e CDBs de curto prazo, também CDBs de liquidez diária, viu? Não esquece. E investimentos de longo prazo, como ações ou criptomoedas. Outra coisa extremamente importante é manter uma reserva de emergência, gente, porque merdas acontecem. Ter uma grana reservada em uma conta ali de fácil acesso pode te ajudar a se proteger contra o risco de liquidez. Se haja alguma necessidade, alguma urgência, que necessite de dinheiro, você pode usar essa reserva de caixa em vez de, ser forçado a vender os ativos que no momento não seriam tão interessantes para você vender naquela hora. E por fim, falaremos sobre o risco de crédito. Mas antes, eu vou te dar um ótimo motivo para apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e acompanhar a gente nessa nossa jornada rumo à liberdade financeira. Se inscreve aqui porque toda semana tem vídeo novo, 2 vídeos por semana. Toda semana eu tô gravando, editando vídeos, pegando material aqui para vocês. E além disso, além de ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece no mercado financeiro, aprender a gastar melhor, aprender a gerir seu dinheiro e ainda investir, vai poder acompanhar todos os nossos investimentos na prática, no quadro do Zero à Liberdade Financeira. Agora que você já se inscreveu, bora continuar. Para ficar legal, vamos fazer aqui uma alusão, tá? Se coloque em uma situação que você é o dono de um mercado. Esses mercadinhos aí de bairro mesmo, tá? Fica tranquilo. Uma cliente regular entra, pega alguns produtos aí e pede para você colocar na conta que vai pagar aí no final do mês. E tem muitos lugares que fazem isso, né? A pessoa vai lá, pega o produto, compra e aí quando recebe lá para o final do mês pagam a conta. Mas enfim, você confiando nela, aceita. Mas então o final do mês chega e nada dessa cliente passar aí para pagar essa bendita conta. Pior ainda, hein? Ela nem passa nem na frente do seu mercado dando aquele famoso calote. Isso é o melhor exemplo que a gente tem de risco de crédito. Aproveita e comenta aqui embaixo se você também já levou calote alguma vez na tua vida, tá? Pode ficar sem medo aí, é para explanar os caloteiros mesmo, fique em paz. Pois bem, no mundo dos investimentos, esse risco aí ele pode surgir quando você compra algum título de dívida, por exemplo, debêntures, que é basicamente quando você empresta dinheiro para uma empresa se financiar ou se alavancar em troca aí, de um retorno um pouquinho maior de acordo com o decorrer do tempo. Então ela vai pegar esse dinheiro, vai trabalhar em cima desse dinheiro, ela pode se alavancar, pode, colocar uma nova operação e depois de um tempo ela vai te devolver esse dinheiro com juros aí, uma rentabilidade bem maior, né? E aí, como é um título de dívida, geralmente esses títulos eles têm maior risco, mas também tem maior retorno. E muitas vezes o que a gente tem que colocar na balança é, mas será que vale a pena correr esse risco por esse retorno? Fica a dica aí para pensar. E aí pensa comigo, se você pega e investe uma debênture e essa empresa não te paga, você fica na mesma situação que esse dono de mercadinho, você leva o calote. E esse é o risco de crédito. Então, antes de emprestar dinheiro para alguém ou investir em uma debênture, em qualquer título de dívida, procura saber quem é o emissor desse título, se ele tem um bom histórico de pagamento, se a operação dele funciona bem, se essa empresa está há muito tempo no mercado. Procura fazer um estudo e uma análise detalhada antes de você pegar o dinheirinho que você soa todo mês e aplicar nesse tipo de ativo. E outro ponto que pode ajudar a gente a mitigar esse risco, como a gente já tinha conversado anteriormente, é a diversificação. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a carteira da 30, tá? A gente investe ali 25% em renda fixa, 25% em renda variável nacional, 25% em renda variável internacional e 25% em fundos imobiliários. Isso aí é um exemplo ali de, uma forma de diversificação, né? Claro que dentro de cada parâmetro, cada pilar desse, a gente tem diversas empresas ali diversificadas, diversos fundos diversificados, o que ajuda bastante. E o que isso acaba fazendo, tá? Isso acaba reduzindo a exposição
a um único devedor e ajuda você a mitigar cada vez mais esse risco de crédito. E esses são os 3 riscos chaves que todo investidor precisa conhecer antes de investir. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te peço que se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a chegar nos primeiros 1000 inscritos. Se Deus quiser, a gente vai chegar no final do ano, né? Ou antes disso. Amém. Abençoa nós aí, Senhor. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já sabia de algum desses riscos. Também não esquece de dar aquele like para fortalecer a gente e incentivar a gente, né? Eu, no caso, a pesquisar mais conteúdos, trazer conteúdos para vocês, fazer todo esse trabalho aqui para tentar entregar algo de qualidade que vá agregar muito na vida de vocês e orientar, direcionar vocês ao melhor caminho. Uma ótima semana para você que está assistindo esse vídeo. Eu fico por aqui e até um próximo.